Meus amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz, 20 horas e 30 minutos, hoje dia 4 de junho de 2024. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, uma porção dessa palavra tão maravilhosa. Eu quero agradecer a todos vocês que hoje parabenizaram o meu neto pela passagem do seu aniversário. Gravei um vídeo, coloquei aqui no canal e já tem mais de 100 visualizações. Eu não tenho como responder, mas eu agradeço a todos vocês. Eu quero também facultar aos irmãos a liberdade, caso queira responder. Alguns que entram nos comentários e lá colocam coisas, não muitos agradáveis, porque não tem nenhuma fundamentação. São os nossos irmãos, os filhos de Deus que estão ainda presos às sinagogas, que interpretam a Bíblia de forma literal, que acredita que tudo quanto está escrito ali foi para nós. São futuristas, creem no inferno como um lago de fogo e tormento eterno, creem no Satanás como um ser espiritual, creem na ressurreição, creem que Jesus ainda vai voltar. Enfim, e aí você que tem a mente ativada, que já tem um entendimento, fica à vontade. Eu não respondo. Eu não perco o meu tempo em respondê-los, porque o véu está posto sobre o rosto. Eles não vão entender. Então, caso queira, fica à vontade. Eu não faço. Eu até aceito pessoalmente, caso a pessoa queira tirar dúvidas, eu estou pronto para tirar as dúvidas. Tem pessoas que estão no meu zap e que quando tem dúvidas me perguntam e eu prefiro responder pelo zap. Mas muito obrigado por divulgar, compartilhar os meus vídeos. O meu canal está crescendo. Quase todos os dias pessoas se inscrevem. Já ultrapassamos os 3.900. Estamos caminhando para os 4.000. Quando atingir os 4.000, é lógico que eu vou pedir a vocês para continuar divulgando e compartilhando para chegarmos aos 5.000. Quem sabe até o final do ano. E depois vamos cada vez mais. Esta palavra, ela vai alcançar vidas, vai alcançar os filhos da livre que ainda estão dentro das sinagogas. E o Espírito Santo vai dar um entendimento, assim como deu para você, assim como me deu e tem dado a muitos. Somente o Espírito Santo pode dar o entendimento. Enquanto eles ficarem se submetendo aos ensinos dos teólogos, dos professores de escola bíblica dominical. Falar em escola bíblica, domingo, nas Assembleias de Deus, estudaram sobre a tentação de Jesus no deserto. Queridos, chegou ao meu conhecimento alguns comentários de alguns professores tentando afirmar que ali realmente Satanás, como um ser espiritual, estava diante do Cristo nos dias da sua carne, o Cristo Nazareno, e que aquele diálogo que ali existiu foi entre Satanás como ser espiritual e o Cristo Nazareno. Fazer o quê? Fazer o quê? O tema de hoje eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. E o tema é baseado nessa passagem.
os religiosos evangélicos aguardam a ressurreição dos mortos. Está escrito, versículo 12, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Baseado nisto aqui, eles afirmam categoricamente que a ressurreição ocorrerá. Quando um crente, eu digo quando um crente, porque é segundo eles, porque todos morrem, mas eles dizem que quando um crente morre, lá na cerimônia fúnebre, a pessoa que é indicada para realizá-la, ele afirma para todos quantos ali estão, que aquela pessoa um dia irá ressuscitar e terá o seu corpo transformado. E essa pessoa será um dia arrebatada e encontrará o Senhor nos ares e assim estará para sempre com ele. Eu quero te dizer, amado, que isso aqui que eu li era um ensino do apóstolo Paulo para os irmãos naquela época, os da transição que estavam antes da cruz, e alguns gentios que não tinham a lei para seguir. A profecia da ressurreição do Nazareno tinha que se cumprir. Ele veio para morrer. Ele veio para cumprir aqui, nos dias da sua carne, uma missão. Então ele começa dizendo, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. Ele disse, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a profecia era para se cumprir nele, o Nazareno. Ele, o Nazareno, ressuscitar. Tudo se cumpriu nele. Então, baseado aqui nessa passagem e em algumas outras, como em Tessalonicense também, os religiosos aguardam também a ressurreição. Ou seja, eles acreditam na ressurreição dos mortos. Confundem a vida nossa com a vida de Jesus de Nazaré. Porque Jesus morreu e ressuscitou, então eles acreditam que todos os crentes que eu me refiro, são aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que se batizaram em águas. Aqueles que durante toda a sua vida comeu pão e tomou suco de uva. E que teve o seu nome arrolado no rol de membro dessas instituições evangélicas. Esses sim vão ressuscitar. Então, pelo fato de Jesus de Nazaré ter ressuscitado, eles acreditam que assim também acontecerá com todos estes que morreram, segundo eles, em Cristo. Eles esquecem que Jesus foi o cumprimento de todas as coisas. Jesus foi o cumprimento de todas as coisas. O que vai acontecer conosco é que o nosso espírito deixará esse corpo carnal e voltará para o Pai dos Espíritos. Isso é que vai acontecer. A qualquer momento vamos tombar. A qualquer momento vamos voltar ao pó da terra, à sepultura, ao lugar dos mortos. E de lá nunca mais vamos subir. O Espírito que veio de Deus, como temos dito que somos um Espírito
revestido de carne e sangue, ele voltará para Deus, porque ele veio de Deus. Então ele voltará para o Pai dos Espíritos. E a carne, como diz em Jó capítulo 8, versículo 9, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Corpo e alma. Corpo e alma. A alma é sentimento. É o centro das emoções. Isso tudo acaba quando os dias se findam. Arrebatamento não de carne. Ninguém será transformado. Ninguém será em carne arrebatado. O arrebatamento sim é do Espírito. Porque Deus não é Pai na carne, e sim Pai dos Espíritos. O fato de Paulo ter dito, lá em Tessalonicense, quando ele fala acerca da ressurreição, porque ali havia irmãos que estavam em dúvida acerca daqueles que morriam. Então Paulo, ele escreve aos irmãos de Tessalônica, esclarecendo acerca daqueles que morriam. E aí Paulo diz que ele esperava estar vivo. Então Paulo acreditava que ele estaria vivo. Mas quando que ele estaria vivo? Não nesse futuro que a religião prega e ensina, que Jesus ainda vai voltar. Que assim, Paulo, quando disse isso, estava se referindo a esse arrebatamento, a essa vinda de Jesus. Mas não, Paulo estava se referindo ao dia do juízo. Ele acreditava que seria transformado quando esse juízo viesse como veio. Mas Paulo morreu antes desse dia. Aquilo que ele esperava ocorrer aconteceu. Não se deu com Paulo, pois ele morreu antes. Até porque o Cristo Nazareno disse que o único que estaria vivo seria João. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ali quando Paulo fala do ressoar, a última trombeta, essa trombeta, os religiosos evangélicos ainda guardam ela tocar. Eu quantas das vezes preguei sobre isso, quantas das vezes eu ouvi mensagens sobre isso, e mexia com a emoção, mexia com o sentimento das pessoas, as lágrimas vinham aos olhos, e a gente ficava naquela esperança, naquela expectativa, crendo de que esse dia, um dia ainda ia chegar. A gente transportava as pessoas através das nossas mensagens acerca desse futuro que a gente cria, que ainda estava por vir, assim como os que lá ainda estão, acreditam que esse fato ainda se dará. Então Paulo, quando ele fala do ressoar dessa trombeta, essa trombeta já tocou. Quando foi que ela tocou? No período do juízo do Senhor, que foi nos 3 anos e meio, mais ou menos no ano de 66 a 70. A religião espera essa última trombeta. A religião crê que ainda não tocou. E eles pregam isso ainda nos dias de hoje. Mexem com a emoção das pessoas. Colocam em suas mentes que essas coisas ainda irão acontecer. E as pessoas choram. Os pentecostais falam numa suposta língua dos anjos.
de tanta emoção ao ouvir esta mensagem. Quem vos fala aqui é uma pessoa que gostava muito de pregar no Apocalipse. Como eu gostava de pregar no Apocalipse, crendo que tudo quanto lá está escrito ainda iria acontecer. Eu era um futurista, hoje eu sou um preterista. Hoje eu creio na escatologia consumada. Então, porque Paulo falou ao ressoar da última trombeta, entre os anos 50 a 62, veja Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o tempo verbal aqui está no pretérito, está no passado, mas a religião futuraliza, diz que ainda vai acontecer. Aqui está claro, o sétimo anjo tocou, passado. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E como João, quando escreveu aqui, esses fatos ainda não haviam acontecido, João então diz: ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos prostraram os seus rostos e adoraram a Deus, passado, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tornaste o teu grande poder e reinado. João fala isso durante o juízo de Deus. O sétimo anjo tocou, passado. Eu quero perguntar aos religiosos evangélicos: a trombeta tocou ou não tocou? Futuristas, a trombeta tocou ou não tocou? Eu quero te perguntar. Porque você acredita que Jesus ainda virá? Por que você ainda acredita que ele vai voltar? Por que você acredita que a trombeta ainda soará? Se João diz que o sétimo anjo tocou a trombeta. Tudo isto aqui em Apocalipse, que nós chamamos de um jornal velho, está no contexto de Coríntios e Tessalonicense, acerca da ressurreição. Então, tudo quanto fora revelado a João na ilha de Pátimo, para que ele escrevesse aos líderes que estavam diante das 7 igrejas da Ásia, tudo ali acerca desse assunto tem a ver com o que está escrito também na Epístola de Paulo aos Coríntios e na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, que ainda estão com o véu posto sobre o rosto, filhos de Deus, que estão sendo guiados por cegos, que estão com a mente cauterizada. Deus está no nosso espírito. Deus está no nosso espírito. O nosso espírito é o templo, é a morada da sua habitação. A ressurreição não será dos mortos, como ensina a religião, mas sim a volta do Espírito para o Pai dos Espíritos. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz assim: e ouvi uma grande voz, passado, pretérito, vinda do trono que dizia, passado do verbo dizer: agora o tabernáculo de Deus que está com os homens, a Jerusalém,
não existe mais. Ela não é mais física, ela é espiritual. Esses templos que eles chamam de igreja são construídos por homens gananciosos, de torpe ganância, por homens que querem títulos de primazias, por homens que querem estar sempre em destaques, aparecendo, tendo pessoas sob as suas ordens, para que lhes proporcione mordomias e bem-estar. Então eles chamam estes lugares de igreja, de casa de Deus, de templo da habitação de Deus, de morada de Deus, de lugar de se adorar. Isso é um engano, e você está sendo enganado. O tabernáculo é você, a Jerusalém é espiritual. E aqui diz, Deus habita com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Hoje não há mais gregos, nem judeus, nem gentios. O povo de Deus, que era o povo de Israel, que vivia sob a lei de Moisés, ele cumpre a lei, diz Tetelestai, está consumado. Agora somos um só, todos são filhos de Deus, eleitos, somos todos irmãos. Ele é Senhor de todos e de tudo. Somos todos iguais. Não há nenhuma autoridade de homem algum sobre as nossas vidas. Isso é uma mentira. Isso é um engano da religião. Deus é o Pai de todos e de tudo. Ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Os filhos são guiados tão somente, dirigidos pelo Espírito Santo. Fuja de debaixo desses homens, das suas autoridades, saia de debaixo dos seus preceitos, abandone o mais rápido possível que você puder essas sinagogas. Reina em vida, entenda qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Veja o Senhor como único, soberano, e que não há inimigo algum, que não há nenhum adversário que possa se levantar ou pelejar contra ele. O domínio é dele, o senhorio é dele. Então esse é o entendimento que hoje temos, e eles ainda são capazes de nos chamar de herege, de desigrejados, são capazes de nos chamar de anticristo com uma mensagem dessa, falando a verdade, pregando a verdade que proporciona uma liberdade no espírito aos filhos de Deus. Isso aconteceu aqui de Apocalipse 21:3, isso aconteceu no ano 70. 1 Coríntios 15, 52 ao 56, no ano 70, antes de Jesus vir. Sabe o que acontecia? Os espíritos ficavam retidos no Sheol, no Hades. Os espíritos ficavam retidos no corpo. E então Pedro e Paulo falavam da ressurreição como a de Jesus. E quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele ainda ficou na forma corpórea por cerca de 40 dias. E depois o Espírito foi assunto aos céus. Portanto, o arrebatamento foi a ressurreição dos mortos no ano 70. E pronto, acabado, não se fala mais nisso. Não há nenhuma base nesse texto de Coríntios 15 e nem de Tessalonicense para se afirmar que haverá ressurreição dos mortos, para se afirmar que haverá arrebatamento daqueles que, segundo a religião, serão transformados. O arrebatamento foi a ressurreição dos mortos no ano 70. Os espíritos ficavam retidos nos corpos.
Então Pedro naqueles dias, Paulo naqueles dias falavam de ressurreição e comparava a ressurreição como a de Jesus, porque Jesus ressuscitou e por ele ter voltado em forma corpórea por cerca de 40 dias ainda, eles criam, eles acreditavam que assim iria acontecer com todos. E aí vem então o sistema religioso, aí vem então a religião evangélica e faz disso um ponto doutrinal. Cria-se daí uma doutrina, e essa doutrina, ela é espalhada, essa doutrina, ela é contada em forma de narrativa centenas de milhares de vezes, até que se torne uma verdade. Mas o arrebatamento é do espírito. O seu corpo, o meu corpo voltará à sepultura, ao lugar dos mortos, à parte mais baixa da terra, e de lá nunca mais vai subir. Então fica aí esta palavra, semeia, divulgue, compartilhe, dê like, para que o YouTube nos ajude a divulgar essas mensagens. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Muito obrigado por tudo. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.